Fala pessoal, nessa aula a gente vai começar a ver sobre generics aqui no TypeScript. E generics, eu devo já te alertar que tende a deixar a gente meio fissurado com modelar muito bem a nossa tipagem, e realmente é um recurso muito poderoso. É como se você adicionasse, vamos falar, parâmetros dentro do tipo aqui no caso. Porque até então, até esse momento no curso, a gente sempre trabalhou com tipos concretos. A gente sabia exatamente qual tipo que a gente queria. Desse momento em diante, a gente vai começar a ver coisas que a gente pode não saber com antecedência qual que é o tipo daquela coisa. E daí entram os generics aqui no caso. Então vamos pegar um exemplo onde você não saberia exatamente qual que seriam os tipos das coisas que você está utilizando. Deixa eu te mostrar aqui como que isso aqui ficaria. Por exemplo, imagine que a gente queira utilizar a função filter do JavaScript. Isso é do JavaScript mesmo, a gente já viu isso anteriormente. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um array aqui, que seja um array de numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, um array com 10 elementos aqui. Beleza. O TypeScript vai inferir o tipo, a gente já viu isso anteriormente, não isso é um tipo concreto. Tá afirmado aqui no caso. É um array de numbers, ponto final, não tem muito o que falar. Só que para o TypeScript inferir isso aqui, ele já utilizou generics. Provavelmente ele já checou dentro do seu array o que tem dentro do seu array para te falar que esse tipo é um array de number, no caso aqui. Se eu colocasse uma outra coisa, por exemplo, um aqui dentro, ele já saberia também checar que esse é um array que é de string e number, no caso aqui. Ou string ou number, né? Cada um dos valores aqui. Beleza? Não, essa é a inferência, esse é um tipo concreto aqui, mas o TypeScript faz essa inferência, essa checagem baseado nos valores que a gente tem. Então, a gente pode tentar assim, entender, imaginar, olha, como que o TypeScript está fazendo isso? Provavelmente ele está checando cada elemento dentro do meu array, em algum momento ele fala, olha, isso aqui pode ser desse tipo ou desse tipo aqui. E aí, que entram os generics, né, no caso, porque o TypeScript não sabe com antecedência quais os tipos vão estar dentro do meu array. Eu não falei nada que ele conseguiu inferir isso. E é isso que a gente vai usar nessa aula. Suponha, por exemplo, que eu queira, por exemplo, fazer o filter que eu te falei. No array.filter, a gente pode filtrar alguma coisa aqui. Não, olha só. Aqui dentro eu tenho que passar uma função. Aqui eu vou receber um valor, no caso aqui, e vou retornar alguma coisa. Só que, imagine que eu queira passar os parâmetros aqui dentro. Deixa eu te mostrar um negócio. Isso aqui é totalmente tipado, ó. Se você observar, ó, ele está me falando que valor aqui, ó, recebe uma callback function, que eu estou aqui, onde eu estou aqui já é a callback function. Ele recebe um value, que eu estou falando, que é do tipo number. Como é que ele sabe disso? Ele tem um index, que é do tipo number, isso é meio óbvio, mas ele sabe também que o meu array é um array de number. E aí o retorno aqui, ele está falando unknown aqui, e o thisArg pode ser n aqui. A gente vai tipar isso aqui mais restrito ainda do que isso aqui. Você vai ver um pouquinho para frente. Porque aqui o TypeScript precisa ser o mais genérico possível. E o retorno vai ser um array de numbers. Então ele entende isso daqui. E daí, vamos retornar, por exemplo, que o valor seja menor que 5. Então eu vou filtrar para os valores menores que 5. Então outra coisa também que ele já percebeu, ó. Ele pode claramente usar esse operador entre esse valor e esse valor aqui, porque isso aqui é um number, como que ele sabe, que a gente vai ver, e isso aqui claramente é um number literal aqui no caso. Então ele funciona perfeitamente assim, ó. Então se você executar, ó, eu tenho os valores menores que 5 aqui no meu filter. Deixa eu tirar isso daqui e colocar const, vou chamar de filter, eu vou chamar de array filtrado original, porque a gente está usando a função filter original do JavaScript aqui no caso, e aí se você vai ver, continua funcionando perfeitamente. Beleza? Perfeito aqui. Mas e se eu quisesse eu mesmo modelar essa função? Eu mesmo quero fazer um filter aqui no caso. Não tem muita necessidade, porque isso já existe na linguagem, mas eu diria que isso é uma ótima opção de treinamento para você aqui no caso. Vamos tentar fazer a função filter. Se você quiser tentar fazer antes de mim, você pode tentar, mas eu acho que você vai travar em alguns lugares onde a gente precisa tipar as coisas, porque nesse caso a gente precisa ser o mais, entre aspas,
genérico, e aí por isso o nome generics, possível. Então, por exemplo, se eu fosse criar essa função, vamos criar uma função da forma longa, porque é mais fácil de ler. Eu vou fazer o seguinte, meu filter. Beleza, o que eu preciso receber nessa função? Eu não quero atrelar o meu filter no prototype do array, como é esse caso aqui, né? Eu quero criar uma função. Então, ao invés de eu atrelar o prototype, eu vou receber o array no primeiro parâmetro. Então, eu vou receber um array aqui. E aqui já começa a dor de cabeça. Qual que é o tipo desse array aqui? Eu não sei. Eu posso receber um array de strings, um array de numbers, um array misto, no caso aqui. Então, não faço ideia. Então, vou começar fazendo unknown aqui no caso. Então, é um array de coisas que eu não faço a mínima ideia do que são. O que mais que eu recebo nessa função aqui? Deixa eu olhar no filter aqui. É uma, se a gente observar, ó, deixa eu passar aqui, callback function. Então, vamos pôr o mesmo nome aqui, ó, callback fn. Então, callback fn, no caso aqui, vai ser do tipo uma função, no caso aqui, que retorna alguma coisa. O que essa função retorna? Eu sei que meu filter vai precisar retornar um boolean, ou true ou false, né, no caso. Eu preciso retornar se eu vou ou não incluir o item dentro do meu novo array. Então, eu vou colocar um boolean aqui. Beleza, então o retorno a gente já conseguiu tipar tranquilamente. Mas, aqui a gente vai receber um value, né, no caso. Tranquilo, qual que é o tipo desse value aqui? Porque aqui vai ser cada um dos elementos do meu array, então eu não faço a mínima ideia. Vai ser unknown. E o index aqui, ele é opcional. Eu posso ou não usar o index na minha callback function, no caso. Então, eu vou colocar opcional e vou colocar um number aqui. Beleza, o que mais que falta aqui? A gente precisa também, deixa eu fechar aqui para você, a gente precisa também do array completo. Então, eu preciso do array, de novo, que é um unknown. Um array de coisas que eu não faço a mínima ideia do que são. Então, mais ou menos a gente concluiu a nossa função aqui. Ela ficou enorme, a gente vai tirar essas coisas daqui já. Mas aqui é a tipagem, né, no caso. Vamos já tirar isso aqui daqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso aqui num type, ó. Vamos chamar de filter callback. E aí a gente cria um type, alias ou interface, como você preferir, type filter callback igual a isso daqui. Então, beleza, a gente já tirou isso daqui dali. Deixa eu ver aqui qual é o problema. Isso daqui é opcional também. Acabei esquecendo ali, não estava vendo. Esse array, porque se eu não mandar isso aqui, obviamente, também tem que ser opcional, porque eu nunca vou chegar aqui, né? Então, beleza, eu tipei a função de callback aqui no caso. Então, vamos começar a escrever a nossa função. Como que funciona a filter? Ela me retorna um novo array filtrado. Então, vamos fazer um const new array. New array aqui é novo array, né, no caso. Deixa eu colocar novo para você. Novo array igual a um array vazio, que eu não sei o que é, e ela retorna um novo array. Ela não retorna o seu array original. Ela cria um novo array. Beleza. Outra coisa, agora eu tenho que passar dentro de cada elemento desse array aqui, e eu tenho que passar a minha função dentro de cada item desse array. Então, vamos lá. Vamos fazer um for, né? Eu vou fazer o for clássico, let i igual a 0, porque eu vou usar o índice também, então já uso de quebra aqui também. O i é menor do que array.length. Uma outra coisa sobre esse for aqui, não sei se você sabe, mas ele é mais performático do que o outro. Não vai fazer tanta diferença assim no seu programa, mas você deve saber que esse for aqui tende a ser mais performático. E também você pode quebrar ele no meio do caminho, né? No meio do caminho você pode dar um break se você não quiser checar todos os elementos dentro do for. Mas isso é outro tipo de programação mais antiga, né, no caso. Beleza. Então eu tenho o meu for aqui. O que eu quero aqui? Eu quero passar a minha função dentro do item do array aqui. E se essa função retornar true, eu incluo o elemento no novo array. Então, if callback fn no array i, eu vou fazer novo array, vou colocar o corpo aqui para ficar mais legível, novo array.push array i. Simples assim. Então, se essa função retornar true, eu incluo o elemento que eu estou checando aqui
dentro do novo array, senão eu não faço nada. Então a gente tem a nossa função de filter aqui no caso. Deixa eu dar um export aqui, porque a gente não exportou nada, e aí eu vou ter que informar o tipo de retorno. Sempre que eu dou um export, ele me pede o tipo de retorno, então vamos falar que é unknown. Beleza, então tá escrita aqui a minha função. Agora vamos testar ela da mesma maneira que a gente fez aqui no JavaScript. Então, por exemplo, se eu criar o meu array filtrado agora sendo meu mesmo aqui, com meu filter, vou chamar meu filter, aqui vai começar um tanto de problema. Eu vou passar o meu array, e aí ele já vai me falar um negócio estranho aqui. Se eu observar, o meu array filtrado é unknown. Aqui o do TypeScript é um array de number, como era o meu array original. Então aqui eu já meio que perdi a modelagem, né? Perdi a tipagem aqui. Aqui eu tenho um array de number, porque ele já inferiu, é esse array aqui no caso, mas aqui é unknown e aqui também é unknown. Ou seja, para eu checar isso daqui, eu preciso checar o tipo antes. Então, porque ele é unknown, no caso aqui, eu preciso checar o tipo antes. Então, vamos fazer assim. Agora, a minha função começa a ficar meio complexa, né? Sem motivo algum. Então, ó, a gente pode retornar assim, né? If type of value igual a number, eu retorno isso daqui. Senão, eu vou retornar false como padrão. Return false. Ou seja, agora o meu código já começa a ficar mais rígido também, né? Porque agora eu tenho que ficar fazendo checagem explícita aqui. Porque se fosse um array de strings, por exemplo, eu teria que mudar isso aqui e assim por diante. Então você vê que a minha função não tem nada de genérica, né, no caso. Ela é genérica, ela aceita qualquer coisa, mas ela me força a ter que checar várias coisas aqui. E outra, eu perco as tipagens aqui dentro, tudo aqui eu não sei tipo de nada, aqui no caso é tudo unknown. E se você olhar no JavaScript, ó, no TypeScript original, ele sabe a tipagem de tudo que está aqui dentro. Isso porque eles utilizam generics. Então, como é que eu faria para eu utilizar generics na minha função aqui? Vamos começar pelo meu filter aqui no caso. Quando eu quero utilizar um genérico na minha função, eu vou fazer o seguinte: se eu quero que o genérico seja inferido na hora que eu chamar a minha função, eu vou colocar isso aqui antes dos parênteses aqui, ó. E daí não se preocupe, porque genérico, assim como read-only, eu não sei se eu te falei, eu acho que eu te falei, não, vou falar de novo só para garantir. Genérico, assim como read-only, pode ser usado em vários locais diferentes. Aqui a gente vai ver 2 locais onde a gente pode utilizar, mas tem mais locais que a gente vai ver nas aulas posteriores. Então aqui, ó, no meu filter, antes da chamada aqui dos parênteses da função, eu vou colocar, abrir e fechar essas tags aqui, né, o maior que e menor que aqui no caso, e vou colocar um tipo aqui aleatoriamente, ou seja, isso daqui pode ser qualquer coisa que eu quiser, mas por convenção a gente começa pela letra T de tipo, ou seja, é um tipo genérico. Só que você pode ver também gente começando pela letra A, mas eu vejo muito mais gente começando com a letra T, e daí se precisar de mais letras, U, V e assim por diante. Beleza? Ou então A, B, C, só para T aqui. Então isso aqui é um T, né, no caso. E aí na hora que eu chamar a minha função, ele já vai inferir o tipo que eu estou chamando a minha função aqui no momento da chamada, no caso. Então ele vai ver, olha, isso aqui, ele chamou a função com array de numbers. Então esse tipo vai ser um number aqui no caso. E ele vai inferir isso como se fosse um parâmetro de uma função aqui no caso. Daí, se isso aqui for inferido, eu sei que eu vou ter um tipo aqui no caso. Se eu vou ter um tipo aqui, eu posso também falar que o meu array é um array desse tipo aqui. Então, se você observar, eu tenho um tipo, que eu não sei o que é agora, nesse momento, mas na hora que eu chamar a minha função, esse tipo vai ser inferido, e esse tipo vai ser o tipo que vai ser o meu array aqui no caso. Beleza, então se eu sei que o meu array é desse tipo T, eu sei também que eu posso retornar um novo array com T aqui no caso. Então, beleza, a gente já fez meio mundo de tipagem aqui, ó, e a gente ainda não estragou a nossa função aqui, mas eu quero chamar ela desse jeito aqui, ó. Eu quero que aqui dentro
eu não tenha unknown, tá vendo aqui? Porque aqui, ó, se eu passar o mouse, ó, você vê que, olha que interessante, ele já fez a mágica aqui no caso. A hora que eu chamei a minha função com array de number, ele já inferiu ali, ó. Meu filter vai no tipo genérico aqui, ó, que tem os sinais de maior que e menor que, é number no caso. E aí, na onde era t, no meu array, virou um array de numbers. E aí o retorno dessa função também é um array de number aqui no caso. Tá vendo? Só que a gente ainda não tipou a callback function. E daí, como é que a gente faria para falar aqui? Olha, esse tipo que veio aqui, eu quero passar ele para cá, no caso aqui. Eu poderia vir aqui, né, e colocar aqui, mas isso não vai dar certo. Por exemplo, aqui, ó, eu vou chamar de t, no caso aqui. Só que esse t aqui é desse tipo aqui, tá? Esse t aqui é desse tipo aqui. É como se fosse parâmetros de função. Eu tô como se fosse dentro do escopo aqui, dessa função, desse tipo aqui. Mas aqui eu tô no escopo dessa aqui. Porém, eu quero fazer com que esse filter callback receba um tipo. E daí eu vou falar, olha, eu preciso receber qualquer tipo aqui aleatoriamente para eu usar dentro aqui dessa tipagem. Daí eu não vou colocar isso aqui. Porque quando eu faço assim, dessa maneira, ele vai ser inferido na hora que eu chamar a função aqui no caso. Só que aqui eu não tenho como fazer isso, né? Porque eu já criei a variável do tipo aqui. Então o que eu vou fazer é falar que eu quero receber o genérico. Como se fosse uma função que recebe parâmetros, eu vou falar que eu quero receber aqui nesse tipo um genérico aqui nesse local, t. Só que ao invés de t, só para a gente mudar a convenção, vou usar u aqui no caso, só para você ter. E agora eu sei que value vai ser u, que o index continua sendo um number e o meu array é um array de us aqui no caso. E o retorno continua sendo um booleano aqui. Beleza, só que agora eu fiquei com um problema, porque agora eu preciso informar aqui para o TypeScript, ó, esse tipo genérico requer um argumento, como se fosse uma função mesmo, né, no caso. Então aqui eu vou passar dentro aqui desse genérico, eu vou passar o meu t aqui. Então, o tipo que vier aqui, que a gente viu aqui embaixo que é number, vai ser enviado para esse tipo aqui e vai ser esse u aqui. E aí esse u eu vou usar aqui nesses locais onde eu estou utilizando u. E aí, olha a mágica acontecendo aqui. Agora eu não preciso mais checar o tipo aqui, não preciso desse return aqui também. E eu não preciso dessa função enorme aqui, no caso, como a gente escreveu. Isso aqui agora vai ser um array de numbers. Olha que interessante. Se você passar o mouse aqui, ó, o meu filter recebeu um number lá no t, né, onde a gente colocou o t, ele recebeu um number, o meu array virou um number, um array de number, o meu filter lá, callback, onde eu usei o t de novo, é um number, e o retorno dessa função é um number aqui no caso. Então, se você observar, eu posso utilizar essa função exatamente como eu utilizo a função do JavaScript aqui no caso. Então, executando, ó, você está vendo que a gente tem exatamente o mesmo retorno nas duas funções aqui. Beleza? Então, isso são genéricos. Quando eu não sei exatamente qual coisa eu vou receber ali, geralmente eu vou precisar informar. Por exemplo, se eu colocasse o aqui de volta, aí eu vou ter um array misto aqui no caso, né? E daí, se você observar aqui, ó, no meu filter, ele está informando que o meu array agora, ao invés de só number, é um array de string ou number. Todo lugar que tinha number, agora é string ou number. E assim por diante, assim como no filter aqui, ó. Então, se você observar, ó, eles usam pesadamente aqui, ó, generics, ó. Então, tem um generics aqui, que ele já inferiu o tipo, mas provavelmente seria um t. Quer ver, ó, se a gente segurar com Ctrl e clicar em filter, a gente vai ver a definição dessa função aqui em algum lugar. Olha aqui, ó, filter. Aí recebe um callback function, aqui no caso. O value, olha o que é o value. T, é um genérico, no caso aqui. O index é number, como a gente fez. E o array é um array de t's aqui. E aqui eles usaram unknown para retorno e n aqui. Deixa eu ver se a gente acha o retorno também aqui. É um array de t's aqui no caso, né? Deixa eu ver se eu acho onde está a definição disso daqui. Porque eu acho que tem mais overloads aqui. Aqui, ó, array, onde eles estão recebendo o genérico, ó, na interface, na hora que chama o array, eles recebem o t aqui, ó, que é o tipo genérico, beleza? E daí eles usam pesadamente aqui dentro esse t em vários locais aqui
que eles escreveram aqui, beleza? Então, genérico é basicamente isso. Nessa aula eu quis fazer uma introdução, mas como eu te falei, assim como read-only, generics podem ser utilizados em vários locais. Você acabou de ver ele sendo usado numa interface ali, logo na definição da interface. Então, isso me indica que eu tenho que usar, quando eu usar aquela interface, eu tenho que mandar o tipo. Porque eu poderia informar aqui, no caso, ó, deixa eu te falar aqui para você ver. Ó. Eu poderia, aqui no meu filter, eu poderia informar que é um array de numbers, se eu quiser ser bem específico aqui no caso. Ó. Da mesma maneira que eles fizeram lá. Só que isso aqui foi inferido, então por isso que eu não informei. Mas se eu falasse aqui, por exemplo, que isso aqui é um array de strings, vai dar errado, porque o meu array não é um array de strings, mas ele vai inferir o tipo em todos os locais. Ó. Meu array string, e aí o array virou uma string. Na onde eu usava t, virou string. Porque é eu, como se fosse eu passando um parâmetro aqui para dentro, beleza? Então, isso aqui foi generics, a gente ainda vai ver muitos generics ao longo da sessão aqui, mas só uma introdução para você, uma introdução bem longa para você entender o porquê que a gente tem. É quase como se fosse parâmetros de função que a gente fica passando de um lado para o outro. Então é isso, vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!